Hoje nós vamos discutir um pouco como que foi elaborado um TCA envolvendo uma pesquisa ambiental, onde foi empregado o estudo de campo ou a pesquisa de campo. Antes de mais nada, é bom lembrar que toda pesquisa ela parte de uma revisão bibliográfica. E vocês vão perceber que essa pesquisa em especial foi fundamental que os alunos fizessem uma boa pesquisa de revisão bibliográfica para que ele tivesse elementos, que eles tivessem elementos para poder sair em campo e saber o que observar e o que registrar no seu trabalho, né? Em todo o processo de relato, né, dessa pesquisa de campo. Então, esse é o título do TCA, desenvolvido no ano de 2019, Avaliação Ambiental com Foco no Aquecimento Global no Jardim Sapopemba, foi desenvolvido pelos alunos Pedro Iago Rodrigues da Silva, Karen Alves de Nascimento, William Henrique Alves Pavoski, Matheus Santos Soares, Yasmin Caroline Clemente Pereira. Então, nesse trabalho, como foi dito, o primeiro passo foi fazer uma revisão bibliográfica, aonde os alunos buscaram a compreensão do que seria o aquecimento global e quais seriam os seus efeitos, e que de imediato o que foi percebido de importante na revisão bibliográfica é que nós estamos lidando, ao fazer esse estudo, com uma questão que é não só global, mas também é local e interdisciplinar, o que significa dizer que não dá para fazer uma abordagem só na química, ou só na economia, ou só na sociologia. É necessário ter uma visão ampla para poder fazer uma avaliação ambiental adequada. Então, foi verificado primeiro o conceito de poluição e as alterações ambientais. Aqui os alunos entenderam o que seriam os aspectos e impactos ambientais, conceitos fundamentais para poder fazer a avaliação, os principais poluentes atmosféricos que contribuem para o aquecimento global, ou seja, para a ampliação do efeito estufa. Foi verificado também nos textos que o efeito estufa é um fenômeno natural que é ampliado pela ação do homem, ou seja, o efeito estufa tem caráter natural e antrópico. Esse antrópico significa a ação do homem sobre o meio ambiente ou sobre qualquer situação, que também existem as consequências, né, desse aquecimento global, que são as alterações climáticas e o que origina ele, que seria basicamente a queima de combustíveis fósseis e a geração de gases, como é o caso do gás metano, que vem da decomposição do lixo. Então, a questão trânsito e como a gente lida com o lixo, eles são questões fundamentais para compreender a questão do aquecimento global e como que o ambiente, né, as intervenções no ambiente acabam contribuindo para isso. Então, as implicações políticas e o seu caráter interdisciplinar. Quando a gente fala de meio ambiente, não tem como não falar de políticas públicas e como as pessoas se comportam. Portanto, também a questão cultural e social são fundamentais, né, na hora de se faz esse tipo de avaliação. Então, antes de iniciar uma pesquisa de campo propriamente dita, foi feita uma pesquisa online usando o Google, aonde se empregou as palavras-chave, ou seja, os descritores indústria Sapopemba, e foi verificada a presença de 11 empreendimentos de caráter industrial, pequenas indústrias que são localizadas dentro do bairro Sapopemba. Normalmente, algumas indústrias do ramo metalúrgico, indústria do ramo gráfico, tem indústria do ramo alimentício, muito provavelmente depósito, né? E qual a importância da gente verificar a presença industrial num bairro? É porque as indústrias costumam, de um modo geral, impactar, não só por uso de maquinários, que provavelmente não é tanto o caso, por tratar-se de indústrias de pequeno porte, mas principalmente por interferir no trânsito, né? Então, o trânsito é algo que tem que ser muito bem observado do bairro de Sapopemba, já que não é exatamente um bairro residencial como muitas vezes se pensa quando a gente anda aqui na localidade. Então, foi feito também, antes de fazer a pesquisa de campo, uma reflexão sobre a natureza social do bairro. Verificou-se que trata-se de um bairro de classe média baixa. Portanto, seria até, existe a presença de privados, que a gente chama de privados sociais, privados culturais, que seriam favelas e coisas desse tipo, que seriam localidades
próximas ao bairro de Sapopemba que teriam problema de urbanização, o que acaba interferindo não só no trânsito, como também no próprio acesso à cultura e o posicionamento político diante das situações que podem interferir dentro da questão do aquecimento global, que seria como é acessado os recursos naturais na região, né? E como são disponibilizados esses recursos naturais. Então, depois de ter feito essas reflexões, essa busca na internet por atividades industriais, os alunos mapearam no Google Earth esses empreendimentos. Não foi tratado aqui os empreendimentos comerciais, que também até poderiam ser, mas como nós achamos que seria prioritário estar registrando essa presença industrial, e como o nosso tempo era bastante restrito, lembrando que trata-se de um trabalho de primeiro grau, né, de alunos do ensino fundamental, então é lógico que o trabalho tem um nível de aprofundamento que é aquilo que seria possível de ser feito, né, dentro de um trabalho desse nível, que aliás foi um bom trabalho, foi um excelente trabalho. Bom, depois desse mapeamento no Google Earth, os alunos saíram em campo finalmente fotografando, registrando e relatando o que eles viram, né? Então aqui você tem um pouco do trânsito de Sapopemba, uma das vias ali adjacentes à Avenida Sapopemba. Então nós percebemos ali o trânsito intenso, o trânsito parado, principalmente no horário do rush, o que significa um impacto ambiental bastante grande pela grande geração de CO2, que é um dos principais gases de efeito estufa, amplificadores de efeito estufa observáveis em regiões urbanas. Nós pedimos para que os alunos ficassem atentos também a aspectos ambientais que pudessem contribuir de modo benéfico para a questão da geração de gases de efeito estufa, como, por exemplo, a questão da linha do metrô, do monotrilho, uma vez que o transporte público é uma das principais formas de impactar beneficamente a região para evitar a geração de gases de efeito estufa. Então, os estudantes eles registraram isso, fotografaram também a presença da ciclovia como uma forma de intervir de modo benéfico na diminuição de produção de gases de efeito estufa. Infelizmente, os alunos, apesar da gente ter levantado a questão do lixo, eles acabaram, de certo modo, não registrando de forma prática, né, a questão do lixo, a presença do lixo, porque a presença do lixo e de uma forma indisciplinada significaria uma má disposição, o que compreende o não uso adequado do recurso, da reciclagem, e aí entraria na questão da conscientização, questão de política pública, porque o poder público teria que intervir também, e o próprio fato de muitas vezes ter lixo jogado, e o lixo em decomposição, quando trata-se de matéria orgânica, gera o gás metano, que é um dos gases do efeito estufa, mas essa parte os meninos não acabaram abordando no trabalho, mas poderia ser abordado, e fica a dica se alguém algum dia for fazer a avaliação ambiental. O lixo sempre é um ponto bastante importante a ser abordado. Então, considerações finais. Foi verificada a necessidade de intervenções no trânsito para diminuir a geração do gás do efeito estufa, que podem ser feitas mais intervenções, como a questão da conscientização para o uso do transporte público, por exemplo. Então, isso passa pela educação. E, nesse sentido que a gente fala que quando a gente está abordando questões ambientais, nós estamos lidando com um assunto interdisciplinar de complexidade, porque educação sempre entra química, entra engenharia, enfim, né? A questão da arborização, foi observado que o bairro tem baixíssima arborização, e a questão do verde para fixar o carbono é muito importante quando a gente fala de mitigação dos gases de efeito estufa, e conscientização e participação popular, né? Então, o que falta também engajamento, de um modo geral, que é algo que sempre vale-se a pena estar incentivando. E é nesse ponto que entra de modo forte a escola, que é o ambiente onde esses meninos e essas meninas estavam trabalhando e produzindo esse trabalho. Então, fica aqui a sugestão de como aplicar de modo prático
um estudo de campo, só lembrando que estudo de campo não é feito apenas para questões ambientais, pode ser feito em outros termos, toda vez que eu olho para o meio ambiente, de algum modo eu poderia estar pesquisando, por exemplo, acessibilidade, se existem rampas, se existe uma série de dispositivos de acessibilidade para pessoas com dificuldades de locomoção, por exemplo, dentro do bairro. Poderia ser também dentro da escola os mesmos termos, né? A questão de acessibilidade. Poderia ser também dentro de um prédio como a nossa escola, a questão de se ela está preparada para incêndios ou coisas do gênero, enfim. Toda vez que a gente olha para o meio ambiente de algum modo, e quando eu falo de meio ambiente, nós estamos falando só de questões de ecologia, outras questões também seriam abordáveis por meio desse tipo de pesquisa. Então fica aí a sugestão para que vocês possam entender melhor de como colocar em prática uma pesquisa de estudo de campo. Grande abraço e até mais.